Desde cedo a gente vem trazendo aqui a informação de uma elevação no número de casos confirmados, registrados, e também das internações por causa do coronavírus. A Covid-19, infelizmente, não nos deixou completamente. A gente tem que tomar cuidado com a pandemia, com a vacinação e a utilização de máscaras, hein? Por isso, a gente está em contato agora com o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, para trazer todas as orientações para os nossos ouvintes. Dr. Jean, a gente tinha informação de que o Comitê de Contingenciamento da Pandemia aqui do estado de São Paulo estaria reunido, para justamente definir quais ações deveriam ser adotadas no estado. Temos novidades com relação às máscaras também, e eu queria ouvir o senhor também com relação a esse aumento, no número de casos, se já havia algum tipo de alerta de que isso poderia acontecer. Obrigada por nos atender, viu, doutor Jean? Bom dia. Bom dia a vocês e a todos os ouvintes da Band News. É um prazer poder estar conversando com vocês essa manhã. O Comitê de Contingência vai estar se reunindo a partir agora, das 10 horas, inclusive eu estarei fazendo parte, como faço parte do próprio comitê, para que nós estejamos avaliando esses dados. Só para se ter uma ideia, do dia 1º agora de novembro para cá, nós tivemos aproximadamente 113% de aumento do número de casos. E também tivemos elevação no número de internações e de mortes. De internação foram 63% e 64% no número de óbitos. Quando a gente vai olhar os números, porque saltam muito aos olhos o percentual de elevação, nas unidades de terapia intensiva nós tínhamos 349 pessoas internadas, passamos para 657, praticamente 5% de aumento diariamente para as internações na UTI. E nas enfermarias esse número saiu de 634 no início do mês, como disse, passando para 1.419, com quase 6% de um percentual de aumento. Isso chama claramente aos olhos o número das internações, mas o número absoluto ainda continua sendo muito, muito mais baixo, muito menor do que nós vimos no início do ano, em janeiro, e muito menor ainda se comparado ao segundo pico que tivemos em fevereiro, março do ano passado, que chegamos a 13.560 pessoas internadas, infelizmente, na UTI. Isso se deve à vacinação. Mas, por outro lado, nós temos pessoas ainda não idealmente vacinadas. Só para se ter uma ideia, nós temos 10 milhões de pessoas que já deveriam ter tomado a sua segunda dose, incluindo aqui crianças, e não o fizeram. E 7 milhões de pessoas que deveriam ter tomado a sua terceira dose e também não o fizeram. Então, à medida que eu tenho a circulação de uma subvariante, como a gente sempre falou, olha, o mundo está produzindo variantes e por isso a proteção da população se faz de forma absolutamente necessária para que nós estejamos protegendo a todos e devidamente protegidas contra outras cepas. Doutor, agora nessa reunião a sua voz é uma das mais relevantes, como secretário estadual da Saúde. Em relação às máscaras, o senhor vai defender qual posição? Na verdade, nós estamos ainda aguardando novos dados ainda de hoje. Baseado nesses dados, uma circulação bastante robusta de vírus na nossa população. E o que a gente acaba entendendo que em ambientes fechados e aglomerados, principalmente o transporte público, o ideal seria que todos estivessem se mantendo com o uso de máscaras. Nós entendemos que ali não é um lugar que haja a possibilidade de manter um ambiente arejado, ventilado, principalmente em horários de pico. Nós voltamos com carga total às atividades de trabalho. A gente percebe que a maioria das pessoas ainda faz uso da máscara, isso é algo extremamente importante, mas o ideal é que nós tenhamos algo que promova uma exigência maior para que todos, para que nós possamos aí garantir que, pelo menos no transporte público, haja essa definição. Mantemos as orientações, e esse é o objetivo, de manter as orientações para outros grupos, especialmente de idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, doenças
que comprometam a sua imunidade, ou tratamentos que comprometam a sua imunidade, gestantes, obesos, que mantenham o uso de máscaras nesses ambientes fechados, inclusive em ambientes como shoppings, lojas, mas isso não seria algo expandido para todos. Nós temos que lembrar que, quando nós falamos de transporte público, nós estamos falando de uma aproximação muito grande entre as pessoas. Então, esse é o fato que deixa uma preocupação bastante importante. Doutor, eu estarei me adiantando aqui, doutor, se eu disser que a tendência nesse momento é que haja, então, algum tipo de obrigatoriedade novamente aqui em São Paulo, no sentido das máscaras? Gali, nós estamos aguardando esses números, os últimos números que nós precisamos tê-los em mãos. São esses números que vão dar a condição de todo o grupo técnico avaliar, fazendo com que dessa forma nós tenhamos uma segurança muito grande nessa medida. Nós sempre tivemos um olhar muito grande à proteção da nossa população, e sempre essa proteção se valeu nas nossas estatísticas, e é assim que nós nos valeremos também na data de hoje. Bom, eu gosto que o ouvinte da Band News FM, ele é muito consciente, doutor Jean. O senhor conhece, né? O senhor foi colunista aqui do Band News Station e se lembra. Então tem muita gente participando, por exemplo, a Gisele diz, eu não entendi até hoje por que é que tiraram essa obrigatoriedade do transporte público, dos ônibus, estão sempre lotados. Tem mais um ouvinte dizendo o seguinte, a Denise, tem que dizer para o secretário que muita gente não entende a palavra recomendação, que as pessoas precisam ser obrigadas para usar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de equipamento. É verdade, Denise, nem todo mundo é tão consciente assim, mas enfim, fica aqui a participação dos nossos ouvintes. E aí, doutor Jean, o senhor falou sobre gente que está com doses atrasadas da vacina. Os nossos ouvintes, conscientes que são, uma boa parte deles já pergunta sobre a 5ª dose da vacina. Existe já algum tipo de projeção nesse sentido? Ou então uma nova dose adicional para as crianças? O que nós temos feito agora, já iniciamos na semana passada, a imunização em 5ª dose de pessoas com algum problema na sua imunidade, que devam estar tomando, acima de 18 anos, que já iniciaram, então, esse processo de vacinação. Nós estamos discutindo no Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, para que haja, sim, uma extensão dessa 5ª dose. Nós precisamos fazer doses de reforço para que aqueles que já tomaram as suas doses de forma habitual, as 2 doses, mais as 2 outras doses, tenham a possibilidade de reforçar a sua imunidade. É muito importante nós lembrarmos que esse impacto muito menor, tanto em mortalidade quanto em casos graves, fez sim com que tivesse um espelho da vacinação, quanto foi e é importante se vacinar. Então é importante que as pessoas atualizem as suas carteirinhas, que façam sim as suas doses de reforço para que estejam devidamente protegidas e imunizadas. Só para se ter uma ideia, o número de pessoas que internaram nas enfermarias foi maior do que nas UTIs. E para se ter uma ideia, nas enfermarias, muitos são internados de forma profilática, preventiva. São pessoas que já têm um problema na sua imunidade ou pacientes muito idosos que mereçam sim uma atenção em ambiente hospitalar. E o período de alta desses pacientes acaba sendo muito menor, geralmente uma média de 48, 72 horas, assim como os quadros que têm sido instalados na UTI. É claro que um ou outro foge à regra pela sua condição clínica de base, mas a maioria desses pacientes, felizmente, estão bem, acabam não sendo entubados, passam a ter um período muito mais curto do que aqueles períodos que nós víamos no passado, mostrando que a vacina tem essa pretensão de prevenção de formas graves e fatais. Então, temos que se vacinar e temos que fazer, não falar de 5ª, 6ª ou 7ª dose, mas fazer doses de reforço. Nós precisamos realmente reforçar a imunidade, mantendo a proteção com a produção dos anticorpos mais elevadas e, dessa forma, protegidas contra outras variantes
que, como disse, virão. O mundo não está vacinado como o país, especialmente São Paulo. E dessa maneira, a chance de modificação do material genético do Covid passa a ser um grande problema que nós, infelizmente, conviveremos por muito tempo. Doutor, também os nossos ouvintes estão aqui se manifestando e mandando perguntas. O Nelson, ele tem uma questão com relação às novas orientações, né? Porque a gente teve, no começo da pandemia, aquele isolamento total por 2 semanas, até que a pessoa refizesse o teste, e aí, com o passar do tempo, a gente teve uma outra adoção, né, de um tempo menor, primeiro 10 dias, depois foi para 5 dias, e o Nelson quer saber agora, em caso confirmado de coronavírus. É que o senhor também é médico, né? Por isso a gente repassa essas consultinhas aqui dos nossos ouvintes. Quanto tempo de afastamento agora para uma pessoa que testa positivo para a Covid-19? É interessante lembrar que, pelo fato de nós termos as vacinas, o período de transmissão, de risco de contágio, acaba sendo muito menor. Geralmente de 3 a 5 dias do início dos sintomas. Aqueles pacientes que não têm sintomas, a orientação é, durante 5 dias sem sintoma nenhum, mas que tiveram teste positivo, refaçam esse teste no 5º dia. Se vier negativo, sai do isolamento. Se não vier negativo, vai ter que se manter por 10 dias. Porém, nós orientamos para todos, para que não precisem refazer essa testagem, que mantenham 7 dias de isolamento, desde que aqueles sintomáticos que 48 horas antes desse término dos 7 dias estejam sem sintoma algum, ou seja, sem dor de garganta, sem febre, nada que pudesse sugerir a vigência de um quadro. E aí essas pessoas podem sair no 7º dia, a partir do 7º dia, sem a necessidade de realização de testagem. A Maria Inês, doutor, faz uma pergunta aqui um tanto quanto pertinente, que é a seguinte. Muitas pessoas estão se dirigindo até farmácias para fazer o teste, né? Aquele teste que está bem mais acessível. Tem o autoteste que a pessoa faz em casa mesmo, e tem aquele outro teste que é feito pelo farmacêutico ali e sai na hora. A pessoa fica sabendo se está com coronavírus ou não. Esses dados, eles chegam até a Secretaria da Saúde? São pessoas que não são, muitas vezes, né, encaminhadas para internação, a pessoa tem um resultado positivo, vai para casa e fica ali isolada. A secretaria, ela tem acesso a esse tipo de informação? E se não tem, algum tipo de projeção é feita para que a gente tenha a ideia real do que está rolando agora no estado de São Paulo? Esses dados de casos, eles são subnotificados, isso a gente sabe. Eu vou na farmácia, faço o autoteste, na minha casa, vem positivo, a tendência natural é que ninguém faça a comunicação por um órgão de vigilância. Portanto, esses números não são computados. Isso é natural que aconteça, assim como nós vimos em outros quadros respiratórios, gripe. Nem todo mundo faz sequer o teste, e outros, quando fazem, sequer são revelados para as autoridades. Por isso, especialmente agora que nós temos um processo de vacinação muito grande, qualquer medida estratégica que é tomada se baseia principalmente nas internações hospitalares, UTI e enfermaria, e também baseado nas questões relacionadas a óbito. Então, são estes números que, nesse momento, passam a ter validade, exatamente por essa subnotificação que nós chamamos tecnicamente. Doutor, 10:01, a gente tem que liberar o senhor ou dá tempo para mais uma ainda? Dá tempo mais uma, o pessoal ainda está se cumprimentando, então fique tranquilo, é sempre um prazer reviver então, o meu passado de colunista no Band News Station. Eu preciso perguntar, porque é o que está na minha cabeça. A gente tem alguma razão para ficar apavorado? A gente imaginava que estava no caminho da gripe espanhola, né, que dizimou boa parte da população mundial e, de repente, passou a circular sem a mesma mortalidade. O corpo humano se adaptou a ela. Aí, de repente, vem uma nova variante, a possibilidade de usar máscara novamente, uma marcha ré que a gente não estava preparado para ela. A gente tem alguma razão para se preocupar? Para imaginar que a gente pode viver aquele pesadelo de novo? Não, esse não é um momento de preocupação, mas é de atenção. São esses cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, especialmente pessoas em grupos específicos e em situações específicas. Como disse, transporte público, são situações específicas e, ao mesmo tempo,
para aqueles que têm alguma questão, volto e repito, idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, portadores de alguma doença que baixe a sua imunidade, devem manter o uso da máscara também nos ambientes fechados. Mas essa recomendação a gente já tinha mantido anteriormente, especialmente para esses grupos. E vacinar, é importante vacinar. A vacinação mostrou claramente a sua proteção, mesmo com essa variante BQ1, que tem circulado e que é a nova variante aí disponível. Ela não representa a maioria dos casos, mas ela ainda mantém-se em circulação. Por isso, a atenção. Ela é absolutamente fundamental. Mas é claro que para os nossos ouvidos a gente fala, puxa vida, de novo nós estamos vivendo isso, a gente já queria se livrar de tudo aquilo que nós vivemos no passado. Mas seguramente a tragédia humanitária que nós vivemos no passado, graças a Deus e graças às vacinas, elas não vão se repetir. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde de São Paulo, boa reunião para o senhor agora. Dr. Jean, bom trabalho. Muito obrigada mais uma vez por nos atender. Até mais. Imagina, muito obrigado a vocês, um ótimo dia. Muito obrigado.